Olá, seja bem-vindo a mais essa aula da Linguagem Universal. Conteúdo esse trazido pelo irmão Joseph da sétima dimensão de luz, canalizado pelo irmão On Mani Liriel do canal Clave Seres de Luz. A Linguagem Universal ela mostra que quando conectamos com algo que promove nossa evolução, um despertar acontece dentro de nós. Essa conexão surge quando a nossa alma entra em sintonia com o fluxo natural da evolução, sem esforço ou imposição, apenas por afinidade. Esse processo não depende do quanto nós sabemos intelectualmente, mas depende da vibração da nossa alma. E a nossa mente deve servir como uma ferramenta, não como um obstáculo. Quando mente, alma e energia entram em alinhamento, sentimos paz, clareza e a certeza de que estamos evoluindo. São essas mensagens que Joseph nos presenteia a cada nova aula que eu apresento. E para essa aula, Joseph trouxe como tema a combinação perfeita para perceber a ilusão. Todo mecanismo ativo presente na atmosfera projeta experiências para os humanos, de acordo com aquilo que eles estão preparados para vivenciar e com o que de fato aprenderam. A atmosfera é composta conforme a necessidade da biologia existente no planeta Terra e o quão ela pode influenciar a composição dos elementos que mantêm a humanidade ativa no seu dia a dia. A linguagem universal também tem como objetivo mostrar o quão o invisível que convive conosco diariamente pode influenciar na sua forma de pensar, de agir e de compreender a relação que você tem com tudo que você faz no dia a dia, com todos os sistemas que já estão disponíveis no seu planeta e pelos quais, de alguma forma, também somos regidos. Agora vamos um pouco mais a fundo. Essa atmosfera, essa composição de oxigênio e hidrogênio, essa composição na qual você respira constantemente, pode trazer elementos capazes de nortear sua forma de pensar, determinar a sua forma de agir e até influenciar no seu humor. Quando você silencia por um breve momento e começa a se questionar porque de alguma forma, repentinamente você mudou o seu jeito de agir, de pensar, sua característica natural de equilíbrio e passa a responder a estímulos de raiva, de ódio, de crítica, julgamento, de ego, de vaidade, inveja, soberba e tantos outros estímulos. Existem elementos que são inclusos nessa atmosfera. Esses elementos são colocados para justamente manter os humanos em uma escala de controle. E a linguagem universal, ela tem a participação de nos mostrar o que isso então significa. Porque através do amor incondicional, é necessário observar que, mesmo não tendo nenhuma razão aparente para a mudança repentina de comportamento e de pensamento, há elementos que
que estão sendo jogados em sua atmosfera, que fazem com que essas alterações acontecem no seu lado psíquico. Tais elementos que são colocados nessa atmosfera têm um endereço certo, uma motivação, têm um propósito específico. Então, quando essas partículas que são jogadas em sua atmosfera, elas fazem com que alterem o seu lado emocional. E com isso você distorce, sem precedentes, um conjunto habitual de características, inclusive nas quais você se auto-identifica e outros humanos identificam você. Quando há essa alteração, há uma aproximação, uma absorção energética desses elementos que estão na atmosfera, que você não percebe, mas que estão influenciando a sua psique. A linguagem universal, ela agora adentra a um campo onde é necessário mostrar o quão os humanos estão suscetíveis a direcionamentos. Quando avaliamos um comportamento tridimensional, é preciso compreender que na tridimensionalidade, elementos que não fazem parte dessa composição influenciam aqueles habitantes dos sistemas que estão na tridimensionalidade. O que não é visível se torna um instrumento fácil de absorção em um sistema tridimensional, principalmente quando misturado ao oxigênio e os humanos não conseguem ver o oxigênio. Então, toda a percepção baseada em fundamentação existencial tridimensional do humano é percebida quando a materialidade está presente. Fora a materialidade, tudo se torna subjetivo. E essa subjetividade que acontecem as manipulações. As manipulações, elas acontecem quando elementos predispostos na atmosfera fazem com que a psique dos habitantes daquele planeta absorva aquele conteúdo e se torna propensa a vivenciar aquela situação que fora plantada energeticamente, inserida energeticamente na atmosfera para gerar um comportamento específico. Isso podemos atribuir à química universal, quando elementos tridimensionais se manifestam com elementos multidimensionais. Quando a química ela está inserida em diferentes camadas dimensionais, nas quais elas mesmas se auto-identificam e elas mesmas interagem quimicamente em diferentes camadas dimensionais. Para uma compreensão mais objetiva, quem está inserido em um contexto tridimensional só irá perceber as evidências materiais. Porém, a química multidimensional, ela interage e, assim, ela conecta a sua desenvoltura, ela conecta elementos de uma dimensão interagindo com elementos de outra dimensão, fazendo com que haja uma combinação favorável para ser entregue àqueles habitantes daquele planeta, que ora só consegue identificar a tridimensionalidade, porém o que ela está absorvendo não faz parte dessa composição tridimensional, mas sim uma combinação energética química multidimensional. Imagine você estar respirando um gás e esse gás ele não tem cheiro, você não percebe, mas na composição desse gás
há elementos que alteram a sua forma de pensar. Este gás, ele tem uma composição programada para que haja diferentes comportamentos nos humanos, por exemplo. Isso, na linguagem universal, podemos chamar de interação entre elementos químicos multidimensionais, obtendo um resultado específico ou para elucidar aqueles que estão em uma dimensão, podendo perceber a movimentação, ou para introduzir elementos que não conseguem ser percebidos em uma atuação de seres que só conseguem perceber a tridimensionalidade. Vejam o quão isso é magnético, no sentido de primeiro haver uma percepção, porque há uma interação tridimensional para elementos e seres tridimensionais, e quando não há uma interação, mas sim há uma absorção. Quando os seres tridimensionais não conseguem perceber a multidimensionalidade daquela composição química, podemos dizer que não. Então, o primeiro exemplo, ele é uma interação com a química de uma forma consciente. E o outro exemplo é uma interação química de uma forma inconsciente, ou seja, quando os humanos não conseguem perceber o que estão absorvendo. Isso é uma interação inconsciente com os elementos que estão dispostos em sua atmosfera. Imaginem da seguinte forma: quando você percebe no espaço um buraco negro, você consegue ver a luz entrando e se dissipando. Nessa percepção, você está interagindo numa tridimensionalidade onde você está percebendo a movimentação da luz se aproximando do buraco e simplesmente desaparecendo. Mas em outra percepção, o que aconteceria se você fosse a luz que está sendo absorvida e você não está vendo o buraco negro? Quando você entra nesse buraco, será que a luz não irá simplesmente desaparecer ou haverá uma transmutação energética que você sequer irá perceber? Mas ao cruzar o buraco negro, algo realmente irá acontecer? Utilizando essa metáfora, o que pode acontecer através desse conhecimento trazido pela linguagem universal? É você ser a luz que está sendo atraída para esse buraco. Ou seja, você tem uma combinação, uma composição, uma forma de pensar e de agir. De alguma forma, está sendo atraído para uma composição química invisível, que, quando absorvida por você, altera a sua forma de pensar e de agir. Essa é a explicação da alteração de percepção, e essa também é a explicação da interação da química da multidimensionalidade. Ela age diretamente em uma dimensão específica, mas possui compostos multidimensionais que não estão visíveis naquela dimensão em que você foi projetada. Parece ser complexo de uma forma para a compreensão humana, mas isso é mais real do que vocês podem imaginar. E através do amor incondicional, quando há um propósito nocivo, há também uma intervenção, uma interferência do lado da luz para
mitigar os efeitos nocivos dessa composição energética, efeitos nocivos para a humanidade gerados por essa composição energética. Joso nos traz na aula de hoje que a atmosfera ela não serve apenas para trazer uma vida biológica para o planeta, mas também a atmosfera ela influencia nosso estado mental, emocional e comportamental de todos nós humanos. Segundo o que Joseph nos traz nessa aula, existem elementos invisíveis que são absorvidos sem que as pessoas percebam e que podem alterar nossa maneira de pensar, as nossas emoções e até as nossas atitudes. Ele explica que isso acontece porque os humanos percebem principalmente aquilo que é material e tridimensional. E tudo que não é visível torna-se subjetivo. E é esse campo que ocorrem influências e direcionamentos inconscientes. Então, de acordo com esse entendimento, há uma interação entre a química tridimensional e a química multidimensional. E mesmo que nós humanos só conseguimos perceber os efeitos físicos da tridimensionalidade, nós humanos estamos sempre em contato com composições que vão além dessa dimensão. Joseph ainda explica que essa interação pode acontecer através de duas formas. A primeira seria de maneira consciente, quando há percepção do que está acontecendo. E a segunda maneira é a maneira inconsciente, quando os elementos são absorvidos sem que se perceba essa absorção. E quando ele traz a metáfora do buraco negro e da luz utilizada para ilustrar essa condição, quando imaginamos que estamos observando a luz sendo absorvida, há percepção consciente. E quando imaginamos que somos a própria luz, sem perceber o buraco negro, isso representa a influência invisível que altera o nosso estado emocional, psíquico. E por fim, Joseph nos explica que quando existe um propósito nocivo nessas influências, também ocorre uma atuação da luz por meio do amor incondicional para neutralizar ou mitigar os efeitos negativos sobre a humanidade. Nunca estamos sozinhos, sempre estamos amparados pela luz. E assim terminamos essa aula. E eu quero agradecer de coração a você que está comigo até esse momento e peço que você deixe o seu like e compartilhe para que mais pessoas possam ter esse aprendizado que Joseph nos traz. Eu agradeço a Joseph por todo esse ensinamento e agradeço ao Criador por essa oportunidade. Gratidão.